Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 25 de agosto de 2025, né? E nesse horário, nós estudamos essa obra maravilhosa, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 5 da Lei de Conservação. Hoje nós vamos começar a estudar a questão 708. Mas eu queria pedir a vocês, antes de a gente começar, que vocês pegassem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, deixasse aberto no capítulo 17, item 11. Capítulo 17, item 11. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. O capítulo 17 é Sede Perfeitos, tá? No item 11. Então, vamos aqui, né? Como eu falei, é o Livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo 5 da Lei de Conservação, item 708. Aí vocês vão deixando aí aberto, já nós vamos começar aqui o nosso estudo, né? Então, vamos, antes de começarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, que são muitos, graças a Deus, agradecendo tudo que temos recebido, e tem sido muito, porque o Pai tem sido muito misericordioso por todos nós, que nós possamos aproveitar essa oportunidade para buscar melhorar um pouquinho mais, nos elevarmos, renovarmos espiritualmente, mas também pedimos ao Senhor que tenha piedade, que ampare e console todos aqueles nossos irmãos que, por algum motivo, estejam sofrendo nesse momento, né? Passando por dores muito grandes. Hoje tivemos um caso grande lá na faixa de Gaza, realmente uma coisa triste. Vários irmãos desencarnaram, e que o Senhor tenha piedade da alma desses irmãos, que possa ampará-los e consolar as famílias, os amigos, né, que perderam esses companheiros. E assim, Senhor, envolvidos pelas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, questão 708 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Tentar dizer que, às vezes, né, a pessoa faz de tudo para conseguir sobreviver, né? Mas, às vezes, falta. E por mais que a pessoa trabalhe, que por mais que a pessoa tente de tudo para ter o mínimo, esse mínimo falta. E aí ele pergunta, né? é, Esse tipo de coisa, essa privação, uma consequência da força mesma das coisas? Então, os estudos respondem: é isso, uma prova. Quando a pessoa faz de tudo, trabalha de todas as formas para sustentar sua família, para ter a sua casa, para pagar suas contas, mas as coisas acontecem independente da vontade dela. Por mais que ela se esforce, as coisas ruins acontecem. Por que isso?
E aí os espíritos dizem, é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual sabia de antemão que viria a estar exposto. Porque, às vezes, né, a pessoa, mesmo a pessoa que está ali passando por aquela prova, ele pode ter pedido aquela prova. Pedido aquela prova. Vamos imaginar um homem, né, que tenha passado na vida dele, muitas vezes, eu estou olhando um caso assim agora, né, aonde ele sempre teve muito e desperdiçou muito que teve, né? Sempre teve muito e desperdiçou o muito que teve. Quantos desses a gente vê, né, que desperdiçam o que têm, né? Que às vezes receberam de herança, né? Ou conseguiram ter muito, né? Por algum motivo, mas acabam desperdiçando. E isso, às vezes, por várias e várias reencarnações. Às vezes a pessoa reencarna pedindo uma prova desse, onde lhe falte até o mínimo, onde ele mesmo, fazendo de tudo, esse mínimo lhe falte. E ele, ainda tem o detalhe, pede uma prova dessa onde ele não busque o mal para cobrir o que falta. Porque às vezes a pessoa passa por situações muito difíceis, muito difíceis. E aí, quando falta, o que que ela faz? Ela às vezes vai buscar de uma forma ilícita o que falta. E aí ela sofre as consequências. Eu estava vendo, assistindo tinha uma entrevista de um jogador de futebol. Esse jogador de futebol morava em São Paulo, ele com a família dele, né? O pai já tinha abandonado a família, que infelizmente acontece muito isso, né? Quando a situação fica difícil, às vezes o pai abandona a família e deixa a mãe ali, e a mãe fica com quatro, cinco filhos criando. Então, eles moravam num bairro muito pobre, eles eram paupérrimos. Hoje ele é um homem rico, jogador de futebol, talentoso, homem rico. Mas a infância dele foi num lugar muito pobre. Eram, parece que, quatro irmãos. Dois rapazes, duas moças, parece que era isso. E aí, eles tinham tão pouco, tão pouco, tão pouco, que no bairro onde eles moravam tinha um presídio. E, às vezes, quando dava hora de almoço, eles iam com umas latinhas para os fundos do presídio. Porque quando os presos terminavam de comer, às vezes sobrava comida dos presos. A gente já sabe que comida de preso já não é lá muito boa, né? A gente sabe que isso aconteceu muitos anos atrás, que a comida, normalmente de presídio, já não é uma boa comida. Já não é uma boa comida. Imagina o que sobrava desse presídio. Então, a mãe dele mandava eles irem para a porta. Eram os fundos, a parte dos fundos do presídio, né? Então, quando o pessoal da cozinha, os cozinheiros do presídio, acabavam de servir almoço para os presos, sobrava do fundo da panela, às vezes, resto de comida, que já não era muito boa. E eles ficavam lá nos fundos do presídio, e os cozinheiros do presídio levavam esse resto de comida para eles. Então, eles botavam naquelas panelinhas e levavam para casa para comer. Eram paupérrimos. Mas ele falou o seguinte: a mãe criou eles com essa dificuldade terrível. E eram quatro irmãos. Três desses irmãos, três, parece que ele e duas irmãs nunca, nunca se desviaram. Nunca se desviaram. Foram educados, estudaram com dificuldade. Ele acabou se tornando jogador de futebol e pôde dar um bom conforto para a mãe e para os irmãos mais velhos. Mais tarde. Mas um irmão dele, não aguentou aquela pobreza. E buscou o quê?
buscou o crime, buscou o crime, porque dizia que não podia viver naquela, não aguentava, tinha que ter dinheiro para comprar as coisas que ele gostava, né? Roupa boa, tênis, demais, essas coisas, né? O irmão dele se desviou, foi para o crime, passou a roubar. O que aconteceu? Foi pego pela polícia e foi preso naquele presídio. Cumpriu pena, cumpriu pena. Então ele falou que os outros não, os outros, entendeu? Passaram por aquela prova difícil. Ele é até evangélico, esse jogador. Todos, junto com a mãe ali, entendeu? Passaram por aquela prova difícil, muito difícil. Mas um deles não. A educação foi igual para todos. A educação foi igual para todos. Mas um deles não aguentou passar aquela prova. Procurou o caminho do mal, enfrentou as consequências, foi preso. E aí ele falou, depois, passou muitos anos preso, o irmão dele. Depois ele saiu da cadeia, aí se desviou direitinho, se ajeitou a vida dele. Então, o que ele diz aqui? Muitas vezes é uma prova, né? Uma prova cruel que compete a pessoa sofrer e a qual, muitas vezes, esse espírito sabia de antemão que viria a estar disposto. Volto novamente a falar do livro Memória Suicida, né, da Ivone Amaral Pereira, onde ela deixa muito claro que muitos daqueles espíritos que estão lá, esses espíritos, já sabem de antemão qual prova vão passar, né? Porque é dito a eles que eles vão ter uma prova muito difícil. E muitos deles pedem prova difícil. Como nós vimos até um deles, né, que queria reencarnar de qualquer jeito para ter a sua dor atenuada. Então, às vezes, o espírito já sabe de antemão que ele vai ter uma encarnação muito difícil. E, às vezes, ele pede essa prova para dar um salto de qualidade na reencarnação dele, né? Aí vamos dar uma voltinha rápida aí. Vamos voltar um pouquinho, deixa marcado essa questão 708 aí. Vamos procurar a questão 258 de O Livro dos Espíritos. Volta aí na questão 258. Deixa a 708 lá marcadinha, que depois a gente vai voltar nela. Vamos 258. Questão 258. Está na parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. Escolha das provas. 258. Kardec pergunta: quando na erraticidade, quer dizer, quando nós estamos na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, quer dizer, antes de encarnar, tem espírito, consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, Kardec quer saber se o espírito, antes de encarnar, tem ideia da dificuldade que ele vai passar. E os espíritos dizem, ele próprio, o espírito que vai reencarnar, escolhe o gênero de provas, porque há de passar. Por que ele escolhe? Porque são experiências necessárias que o espírito acha que precisa passar, né? E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o espírito tem noção de que precisa passar por certas coisas. É igual aquele que vem falindo em várias reencarnações com a questão da corrupção. Então, tem espíritos, né, que várias e várias reencarnações ele fale com a questão do dinheiro, do poder, que poder e dinheiro caminhando juntos, muitas vezes a pessoa não aguenta, né? Sucumbe, né? Poder e dinheiro. E tem pessoas que precisam disso. Elas precisam, sem ter necessidade de ter poder, de ter muito dinheiro. Outro dia um político aí estava dizendo, né, que ele era viciado em roubar. Viciado em roubar. Então, e aí essas pessoas que já estão, às vezes, há várias encarnações falindo com dinheiro, o que ela vai, o que ela precisa?
Ou o que ela vai pedir a Deus na próxima encarnação? Que não dê a ela nenhuma encarnação, que não dê a ela na próxima encarnação o dinheiro, o poder? Se Deus não der a ela isso, como é que ela vai se corrigir frente a isso? Não tem como corrigir. Ou então dizer assim: vamos fazer o seguinte: vamos dar a ela encarnação só de pobreza e nunca mais ela vai ter encarnação de riqueza. Como é que ela vai vencer essa dificuldade? Ela precisa passar por isso. Então, por isso, muitos desses espíritos reencarnam várias e várias vezes com a prova do poder, com a prova da riqueza. Até que ele consiga ter uma encarnação, vencer aquela sede do dinheiro, que é o vício, né? Até que ele consiga passar por isso sem se afundar no lodo, que a gente vê todo dia aí, gente. Essa semana mesmo já mostrou. E a maioria das pessoas que. Os escândalos que a gente tem visto aí na televisão, a maioria delas são pessoas que têm um alto intelecto. Alto intelecto. Eu estava vendo aí, um ex-militar, patente de oficial, advogados, economistas, médicos, juízes, promotores, governadores, prefeitos. Né? De vez em quando você abre o jornal de manhã da televisão, está lá. Polícia Federal saindo 5 horas da manhã, que é o horário que ela gosta, né? Para bater no portão lá. A polícia sai com 15 mandados de prisão contra pessoas que moram em bairros ricos, que não precisam fazer aquilo. Pessoas que têm altos salários, altos cargos, mas não conseguem viver com aquele dia, principalmente com o dia do povo na mão, né? Com o dia do povo na mão, sem querer tirar um naco gordo para ele. Tem uns que são até assim, acontece assim. Ele rouba, ele vê um escândalo, ele tem uma punição lá que às vezes não é nem muito grande, dali, aí vai, o nome dele vai para a televisão, para os jornais. Passados 3, 4 anos, tá ele de novo, né? Às vezes o cara tem 3, 4 acusações. Aí de novo passa o tempo, tá ele de novo na televisão. Quer dizer, você percebe que a criatura é um doente. É um doente. E que faz de tudo para tentar tirar uma parte, para se locupletar. Então, ele fala que esses espíritos, muitas vezes, quando chegam no plano espiritual, a gente acha que isso é um absurdo. Ah, que absurdo. Não, nós já estudamos aqui que quando a gente está encarnado, a nossa visão das coisas é uma. Mas quando você está no plano espiritual, a tua visão é outra. Então, chega no mundo espiritual, o amigo espiritual, aquele que, né, como se foi o fiador dele naquela encarnação, quando ele retorna lá, ele encontra o amigo espiritual. O amigo espiritual olha para ele e diz: "Oh, meu filho, novamente, apesar de toda a ajuda que nós demos para você, você não conseguiu vencer essa prova, né? Você se levou de novo. Igual um suicida. Não, às vezes o suicida não faz isso. Aqueles que se suicida 3, 4, 5 vezes. E tem toda a ajuda para ter uma nova reencarnação. Aí ele novamente ele pede: ah, meu Deus, por favor, me ajuda. Me dê uma nova oportunidade. Só que as oportunidades vão ficando cada vez mais complicadas, né? Aí ele recebe uma nova oportunidade aonde? Naquele problema que ele tem, para que ele possa vencer aquela prova, para que ele possa encerrar uma caminhada.
sabe? Sem precisar tirar, prejudicar alguém, roubar de alguém. Quando ele consegue isso, é a vitória. Fez essa conquista, por isso que ele diz aqui, o espírito, na questão 258, o espírito próprio escolhe um gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Tá? Então, 258A. Não é Deus, então, quem impõe, como se fosse um castigo, né? As tribulações da vida como castigo. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Mas não é um castigo. São as condições necessárias que aquele espírito precisa passar para vencer essa prova. Então, ele diz aqui, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Quer ver uma coisa? Às vezes, tem uma história do, acho que é Hilário Silva, né? Acho que é Estude Viva. Não tenho certeza se é Estude Viva. Eu sei que tem uma história muito interessante. Não é Estude Viva, não. Mas é um livro de Emmanuel, é um livro de Chico Xavier, onde ele conta a história de um espírito que ele pede assim, ele tem muita dificuldade. Era um espírito que dificilmente, que ele não praticou a caridade. Ele tinha um problema seríssimo com a prática da caridade. Nunca fez por onde praticar a caridade. Aí os espirituais conversam com ele. Dizem para ele assim: você vai ter que passar por uma prova, né? Para você trabalhar essa questão sua, porque você não pratica a caridade, meu irmão. E aí ele vira e disse assim: não, dessa vez eu quero uma prova bem difícil. Porque eu tenho que vencer essa prova. Que prova difícil? Eu quero nascer cego, surdo, mudo, entrevado e ainda com deficiência mental. Aí o amigo espiritual vira para ele e diz assim: meu filho, né? Cego, surdo, mudo, entrevado em cima da cama e ainda com deficiência mental? Não, você não vai conseguir. Essa prova é muito difícil, meu filho. Vamos fazer o seguinte: você vai nascer numa família, numa boa família, com boas condições, não é rica, não, com boas condições, vai ter saúde. E quando você estiver lá com seus 25, quase 30 anos, você vai se descobrir um médium de cura e vai praticar caridade, auxiliando as pessoas. Não vou contar a história. E depois eu vou pegar, ver se eu acho o livrinho, que tem essa história muito interessante. Resumo da ópera. Ele faliu. Ele faliu. E ele queria vir. Cego, surdo, muito mais difícil. Então, às vezes, o espírito pega uma prova para querer resolver tudo. Os espíritos olham, já conhecem. Os espíritos, essa não, meu filho. Né? Então, não é qualquer coisa que você pede que Deus dá. Deus não, o que adianta Deus nos dar uma prova que ele sabe que nós não vamos vencer? Não tem utilidade, né? Não tem utilidade. Porque tem aquela frase que diz: Deus não dá a ninguém uma cruz mais pesada que ele possa carregar. Deus nos dá tudo na medida certa. Se você receber uma prova, por mais difícil que essa prova seja, Deus sabe que você pode vencer, fazendo até, como está na questão do Efésios 19, insignificantes esforços. Lembra? Então, quando a pessoa diz assim: meu Deus, eu estou passando uma prova muito difícil, eu não vou aguentar, vai aguentar. Você tem condições de aguentar. Porque Deus não dá a ninguém um peso maior do que você possa carregar. No caso desse companheiro,
que queria uma coisa, não. Os espíritos disseram, não, não, nada disso, nada disso. E deram uma Mas no caso dele, Rose, ele não ia conseguir praticar a caridade nesse estado também, né? de alguma forma, talvez fosse, pudesse, talvez pudesse. Com problema mental também, sem andar, sem falar. Mas vamos ver aqui. E se ele fosse educado na escola, né? Quantas crianças cegas, surdas, mudas, crianças com síndrome de Down trabalham, não é? Trabalham. Você Ah, encontra. nesse ponto, sim, mas se ele tivesse com problema mental de não reconhecer ninguém, aí seria diferente, né? Mas aí, Márcia, esse problema mental não ficou especificado qual o nível. Qual Ele, o nível? Ó? ele Entendi. pediu um problema mental violento. Por quê? Porque ele entendia isso como castigo, punição. Entendeu? Na cabeça dele, para que ele pudesse avançar, até uma questão que a gente vai, se der tempo, a gente vai estudar hoje. Ele queria ser castigado. A ideia dele era que eu preciso ser castigado para poder me elevar espiritualmente. Não tem essa coisa que a pessoa que castigo divino? É Aham. que você só se eleva através do castigo. Você tem que ser castigado para você subir, para você melhorar. Lembra antigamente, alguns, somente na Igreja Católica, né? Só vi alguns irmãos protestantes, tinha aquela questão da lapidação do próprio corpo, que ficava daquela se chicoteando, né? Passando Sim. fome, só comia, dormia uma vez ao dia. Por quê? Porque achavam que fazendo o corpo sofrer, fazendo o corpo sofrer, ele melhoraria de vida, né? Ele teria que fazer isso. E tem aqui uma questão do Evangelho que eu até ia deixar para mais tarde, mas eu vou ler um pedacinho dela agora, do capítulo 17, item 11, né? Cuidar do corpo do espírito. Diz assim: consistirá na maceração quer dizer, flagelação do corpo, a perfeição moral. Na cabeça dele e de muita gente ainda, o sofrimento do corpo que vai purificar o seu espírito, que a culpa está do corpo. Lembra a carne fraca? Mas a gente sabe que não é isso. E aqui no item 11, tem essa primeira pergunta, né? Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? E ele diz, para resolver essa questão, apoiar-me em princípios elementares e começarei a demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Mas aí, vamos lá para o final dessa questão 11. No final do segundo parágrafo da questão 11, quando ele diz assim, vê se vocês acham aí, não castigueis o corpo. Final do segundo parágrafo do item 11. Não castigueis o corpo, acharam? Faltando umas 10 linhas para terminar o segundo parágrafo. Eu achei. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. É igual a pessoa que dirige bêbada e bate com o carro, ou dirige em alta velocidade e bate com o carro, depois diz que quer botar a culpa no carro. Quando, na realidade, é do motorista irresponsável que é o culpado, né? Aí eles aqui: sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo,
não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Não está em fazer o corpo sofrer. Está toda nas reformas. Porque eu fizeste passar o vosso espírito. Dobrai-o. Dobrai quem? Dobrai o espírito. Submetei-o. Humilhai-o. Mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Quer dizer, eduque-se. E se para você se educar, se for preciso passar por provas difíceis, passe. Porque quem precisa ser educado é o espírito. Então, no caso desse companheiro aí dessa história, ele achava que ele precisava sofrer martírios, ficar em cima da cama, porque era aquilo que ia educá-lo. E não era. É o espírito que precisa disso. É o espírito que precisa ser educado. Por isso que Pedro Camargo Vinícius diz que o problema do homem é um problema de educação. E é, mas não é dessa educação dos livros, não. Porque tem muita gente por aí deseducada que tem vários diplomas na parede, né? Vários diplomas na parede. E a educação moral. Então, a mente espiritual para ele, não, disso. Não precisa desse tirológico, não. Você vai se tornar médium e vai trabalhar amando o próximo. É isso que vai fazer com que você dê um grande salto de qualidade. E não é você se tornando aquele mártir. Por isso também que quem já leu aquele livro Francisco de Assis, né, do João Nunes Maia, mostra o planejamento da reencarnação do Francisco de Assis. Então, tem um trecho lá, quando o próprio Francisco de Assis planeja, é João Evangelista, né? Quando ele vai trabalhar na elaboração do próprio corpo dele, no plano espiritual. Ele tem uma mãe, que é uma mulher corretíssima, mas tem um pai, aqueles homens, né, do período medieval, que eram brutos, bebiam, tinha uma vida, né, leviana, aquela coisa toda que a gente sabe. Então você mostra o Francisco de Assis, quer dizer, João Evangelista, ele ainda não era Francisco. Ele era Francisco depois que ele nascia. Porque esse nem era o nome que ele foi batizado, não. O nome que a mãe deu, não. A mãe deu para ele outro nome, mas o pai diz que não quer aquele nome que a mãe deu. Ele quer que seja dado o nome dele de Francisco. Então, a mãe, ele, quando, depois da fecundação, que começa a elaboração do corpo, ele participa da elaboração do corpo dele. Por quê? Ele procura selecionar entre os elementos que vão formar o corpo dele o que há de melhor. Para quê? Para que ele tenha um corpo saudável por muito mais tempo. Porque ele enquanto espírito, ele sabe que tem uma missão a realizar. Ele sabe que tem uma missão. O João sabe que tem uma missão a realizar. Ele precisava ter um corpo saudável, para que ele pudesse ter uma vida longa e fazer o que ele tinha que fazer. Então, ele participa da elaboração do corpo dele, porque já é o espírito, né? Escola. E assim será conosco quando nós desencarnarmos, estivermos participando, que nós vamos participar, se Deus quiser, da elaboração da própria próxima reencarnação, porque a gente já vai estar mais evoluído, né? Então, o que ele diz aqui? Nesse companheiro aí da história, ele tem essa compreensão equivocada de que ele precisa de tudo isso. E os amigos espirituais dizem, não, você não precisa de nada disso, não. Não precisa de nada disso, não. Para evoluir, não precisa de martirológico. Vamos voltar agora a 708, onde a gente estava. Então, ele diz aqui, né?
É isso, uma prova, muitas vezes cruel, que não compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Então, isso que a gente está passando aqui, ó, que a gente traz em vidas passadas, é o nosso livre-arbítrio. É o espírito pedindo para passar por certas provas, para dar um avanço maior na sua reencarnação. Mas aqui, ó, seu mérito, o mérito do espírito, então consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nem meio lhe faculte de sair da dificuldade. Quando você não tem condições de sozinho sair de certas situações, né? Ele se submete à vontade de Deus e agradece. Não reage contra, como às vezes algumas pessoas, eu não, tá muito difícil para mim, eu não vou passar por essa prova, não. Aí aparece na vida dele uma oportunidade de entrar pela porta larga e se beneficiar. E aí o que que ele faz? Escolhe a porta larga. E aí a gente sabe que terão consequências graves. Mas se ele não faz isso e se submete à vontade de Deus, o mérito está daí, tá aí. E ele passar aquela prova, enfrentando aquelas dificuldades que ele está enfrentando, sem se desviar. Foi o caso da história que eu falei do jogador de futebol. A mãe e três filhos passaram por provas muito difíceis. Nenhum deles se desviou, só um se desviou. Livre-arbítrio. Aí ele continua aqui na resposta. Se a morte, se a morte vier colhê-lo, quer dizer, se a morte alcançar esse irmão, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero do derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Que aí também tem aquele momento, né? Tem aquele irmão que a prova está muito difícil, né? E aí o que ele faz? Ele busca o suicídio como uma forma de fugir daquela prova. Não tem isso? Às vezes você vê companheiros que passam uma vida muito difícil, problema de saúde, dor, né? Aí quando chega naquele momento, já com seus 80 quase 90 anos, busca o suicídio. Durante a pandemia, teve pessoas que se suicidaram. Eu me lembro de um que se suicidou, já estava bem idoso. Ele não estava senil, não. Sabe por quê? Porque, como ele era muito idoso, ele teve que ficar. O filho não trabalhava, né? E essa história é interessante. Foi contada até pelo filho, que narrou, né? Porque o pai se suicidou, era uma pessoa bastante famosa. Porque ele disse assim: eu não posso morar com meu filho, porque o filho dele era casado, tinha netos, e o filho saía para trabalhar, a nora saía para trabalhar. Então, se ele ficasse morando com os filhos, ele poderia contrair a doença. Então, o filho levou ele para um sítio que ele tinha, bom sítio. E disse assim: papai, o senhor vai ficar aqui no sítio. E a gente vai se comunicar com o senhor através da televisão, computador, né? Videochamada. Mas o senhor vai ter todo o recurso aqui no sítio, que parece que tinha um empregado já, também já idoso, que ia ficar lá isolado com ele. E ele se suicidou e deixou a carta. Porque ele não queria passar por aquilo, não. Não queria primeiro ficar isolado, não aceitava essa história de ficar isolado, ficar sozinho, e ele não queria passar por isso no resto da vida, no final da vida dele, não. Então ele ia morrer logo, porque talvez ele pegasse a doença e ia morrer mesmo. Então ele disse: não, 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 eu vou escolher o meu modo de viver e de morrer. Não quero viver isolado, então vou tirar minha própria vida. E se suicidou.
que ele não queria. E todos nós não passamos, não ficamos. Eu fiquei um ano, praticamente, um ano não, né? A pandemia foi quase 2 anos, né, que nós ficamos sem ver meus filhos, minhas netas, minha mãe e minha irmã, porque eu morava aqui em Petrópolis. Então foram quase 2 anos. Não, 2 anos não, foi 11 meses mais ou menos, sem ver a minha família. Quantas pessoas fizeram isso? Não correram risco? Porque eu ir para o Rio, né? Com 93, 90 anos lá. Não é? Aquela atriz de Sete Bruno, ela estava morando sozinha no apartamento com todos os cuidados. Aí teve um primo irresponsável que resolveu fazer uma visita. E ela ficou sem graça de não abrir a porta para ele. Abriu. Ele entrou, passou a tarde com ela, foi embora. Uma semana depois ela contraiu, desencarnou. Né? Então, todos nós passamos por isso. Muitas pessoas idosas passaram por isso e enfrentaram ali. São provas que a gente tem que passar. Outra coisa a gente aprendeu com a pandemia. Foi uma prova difícil, porque todo dia, né, a gente via na televisão inúmeras famílias sofrendo, com os parentes que eram levados para os hospitais. Eles entregavam os parentes nos hospitais e não podiam visitar. Não podiam visitar. E os parentes ficavam lá nas enfermarias. Quando alguém era entubado, morria, a família era avisada. Não podia nem fazer o velório. Não podia fazer o velório, porque não tinha velório. As pessoas saíam do hospital para o necrotério, o corpo saía do hospital para o necrotério, do necrotério para o cemitério, e do cemitério para uma cova coletiva, que a gente via fotos, né? Que os drones tiravam as fotos dos cemitérios e a gente via aquelas. Não sei se vocês estão lembrados daquelas fotos, daquelas covas coletivas dos cemitérios. Então era assim: morria, a família chegava e dizia: ó, fulano morreu. Estou ali para o necrotério do cemitério, a pessoa ficava do lado de fora do cemitério velando. Não podia entrar. E dali os coveiros levavam para enterrar. Quantos coveiros morreram? Quantos enfermeiros morreram? Quantas pessoas que trabalhavam naquelas ambulâncias do SAMU, que às vezes iam buscar a pessoa que estava doente dentro de casa para levar para o hospital? Inúmeros. Motorista, maqueiro do SAMU, enfermeiros, médicos, coveiros morreram, que tinham que lidar, tinha que passar nessa prova. A pessoa trabalhava como coveiro. Do dia que ele saía de casa, a família dele como é que ficava? Sabendo que aquele pai trabalhava como coveiro no cemitério. Que prova difícil. E ele, o que ele podia fazer? Era dali que ele tirava o pão dele para sustentar a família dele. Ele ia sabendo que a qualquer momento ele poderia morrer, porque era ele que carregava os corpos infectados do vírus. Mas nós não passamos por isso? Passamos. Foi uma prova difícil para todo mundo. Os amigos que soubemos que morreu, não é? Os parentes que sabem. Quantos nós choramos a morte de quantos amigos? Quando um parente nosso contraía Covid, a gente não ficava com medo? Meu filho teve Covid no auge. Gente, eu me lembro como eu chorei em casa, porque meu filho tem problemas de circulação, circulatórios. O medo do meu filho jovem morrer, mas graças a Deus ele passou. Minha mãe, com 92 anos, que também contraiu Covid, um pouco antes de ter a vacina, mas ela tirou de letra. Todos nós passamos por provas, né? Mas a nossa força está aí, em vencer essa prova. Eu me lembro do dia que a situação já estava melhor, que a gente já tinha tomado as primeiras vacinas, que eu pude ir ao Rio a primeira vez.
Foi um grande amigo, queridíssimo amigo nosso, Wagner, que veio me buscar, que ele era motorista de Uber. E fazia com a Bárbara, ele que ajudou minha mãe demais, porque minha mãe, quando ficava doente, ele é que levava minha mãe para o hospital. E na época do auge da pandemia, né? Então, o que que ele fazia? Ele pegava o carro dele e desinfetava o carro dele tudo. Ele dava um banho, ele dizia, dava um banho no carro de álcool. Aí minha mãe botava a minha mãe lá dentro, levava, voltava. Aí ele dizia para a dona Rosilda, ó, tomei um banho de álcool no meu carro. E aí voltava. Era ele que fazia as compras para minha mãe. Ele fazia as compras para minha mãe do mercado. Quando eu voltava, ele dava banho nas compras, nos produtos com álcool. Minha mãe botava uma mesa do quintal, ele botava os produtos na mesa e lavava tudo de álcool. Ele que botava. Então, ele fez esse trabalho com a minha mãe, Wagner, um jovem, né? Jovem assim, tinha uns 30, 40 anos, né? Ele que fazia as compras para minha mãe, tudo ele fazia para minha mãe. Cuidava dela para levar, para trazer. Era aquela pessoa, né? Então, quanta coisa nós aprendemos. Quando eu fui para o Rio, foi ele que veio me buscar. Minha mãe mandou ele pedir para ele me buscar. Aí, quando eu abri a porta, ele estava na rua, né? Eu dei um abraço dele, nós nos abraçamos, né? Tão felizes, porque a gente podia se abraçar já. E aí ele me levou para o Rio, porque eu não podia, eu tenho minhas comorbidades, não podia ir de ônibus também, né? Então eu fui de carro. Mas quando ele veio, que a gente se abraçou, ele abraçou o Beto. Gente, que saudade de um abraço, né, gente? Que a gente não podia também se abraçar. Lembra que no máximo a gente fazia assim, ó, cotovelo? E ainda mais um brasileiro que adora abraçar, pegar na mão. Né? Brasileiro não tem essa mania que tem países que até não gostam disso, mas o brasileiro é assim. Ele gosta de pegar, se abraçar, beijar. Nós ficamos proibidos de fazer isso. Que coisa difícil. Foi difícil para todo mundo. Mas nós vencemos, né? Então, infelizmente, tem pessoas, né, que se desesperaram e não aguentaram passar por essa prova, né? Então, é o que ele diz aqui no 708, nosso mérito, quer dizer, seu mérito consiste em submeter-se à vontade de Deus. O que a gente podia fazer contra a pandemia? Porque não tinha nada o que fazer, não tinha como dizer para o vírus, para, não podia, né? Já que a nossa inteligência, como diz aqui, desde que a sua inteligência, nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Como sair da pandemia? Por mais inteligente que a gente fosse, não havia um meio de sair da pandemia. A gente podia o quê? Atenuar, se prevenir. Mas como sair da pandemia? Então foi preciso que o tempo, né, passasse, as vacinas viessem. Então, o nosso mérito foi esse, submeter. Isso aqui é importantíssimo, gente. Olha só. Seu mérito, quer dizer, o mérito daquele que está passando pela prova, consiste em submeter-se à vontade de Deus. Nós, podemos dizer assim, nós somos sobreviventes. Houve a pandemia, aquela da gripe espanhola, que foi terrível, né? E nós somos sobreviventes dessa pandemia terrível do Covid-19. Então, o nosso mérito consiste em nós nos submetermos à vontade de Deus. Nós nos submetemos à vontade de Deus. E não cometemos nenhum desatino para fugir a essa prova difícil. Estamos todos de parabéns. E aí, daqui. E se a morte vier acolher essa pessoa, cumpre receber essa morte sem murmurar, quer dizer, sem se rebelar, ponderando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Quer dizer, aquelas pessoas que, sabendo que, de repente, doentes, tiraram a própria vida porque não queriam morrer no hospital ou que tinham medo de contrair a doença. Então, às vezes, a pessoa, numa certa idade,
estava caminhando tudo certinho para terminar aquela encarnação, já com seus 85 anos, 80, aí a pessoa se suicida. Se suicida. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Questão 709. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Falando aqui quase do canibalismo, né? Estão passando fome, vão matar alguém para comer a carne deles? Se houver crime, aí Kardec pergunta, não teve eixo atenuá-lo a necessidade de viver? Que resulta do instinto de conservação? Então ele quer saber o seguinte, aqueles que mataram outras pessoas para sobreviver. Aí o espírito diz aqui, já respondi. Quando disse que amar merecimento e sofrer todas as provações da vida, com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, fatal que é duplamente punida. E quem tem direito de tirar a vida de ninguém? É diferente do que aconteceu com aquele pessoal, aquele time de futebol lá da Argentina. É diferente. Eu não sei, nem tenho certeza se era futebol ou era outro esporte. Os argentinos que caíram lá dos Andes. É diferente. Porque ali o que aconteceu? As pessoas morreram. Era carne congelada, que morreram e jogaram na neve. Até que um rapaz que era médico, havia um rapaz do grupo que era médico, e como médico ele sugeriu, olha, tem os cadáveres ali, que estão congelados, que eram nos Andes, né? Nós podemos te retirar, porque depois surgiu muita fantasia, muita mentira, muita lenda, tá? Nós podemos retirar certas partes do corpo, por exemplo, das pernas, para nos alimentarmos. Então, músculo, né? Das pernas, dos braços, principalmente das pernas. Nós podemos tirar pedaços de carne, colocar em cima da fuselagem do avião, para poder secar um pouco, né? Um pouco sol que tinha. Não sei se eles conseguiam fazer fogo, e nos alimentarmos disso, para sobreviver. É uma coisa diferente que você pegar uma pessoa que está viva, matá-la para comer. Então, ele diz aqui: é homicídio e crime de lesa natureza. Está indo de contra a natureza. Falta que é duplamente punida. Gravíssimo isso. Não tem razão esse tipo de coisa. É o caso, sabe de quê? Me vem à cabeça agora: venda de órgãos, tráfico humano, tráfico de órgãos. A gente sabe que, infelizmente, quando a pessoa diz isso, isso não acontece. Acontece. Tem pessoas. Eu estava vendo uma matéria, né? E onde um policial, acho que era um policial, e ele falou assim: ele deu um aviso. Ele disse assim: mulheres, ele chamou a atenção de mulher, mas também é um aviso para homens. Ele disse: eu vou dar um aviso aqui. Mulheres não devem viajar sozinhas para certos países. Ele citou alguns países que eu não vou citar aqui. Ele disse que acontece muito assim. A mulher desembarca sozinha no aeroporto nesses países. Lá já tem livros que percebem as mulheres sozinhas. Então, muitas vezes, elas vão ao banheiro e não saem do banheiro. Quadrilhas ficam pessoas na porta do banheiro observando, que podem ser mulheres, homens, normalmente mulheres. A mulher entra, elas entram e aplicam tipo de um spray na pessoa. Logicamente, é o horário que eles veem que o banheiro está assim. A pessoa desmaia, o spray, a pessoa desmaia. Elas já carregam, entram no banheiro como se estivessem com uma mala grande. Normalmente eles fazem isso com os jovens. Pegam o corpo, já tem prática, joga dentro daquela mala, fecha e leva. E a pessoa desaparece nesses aeroportos. Tem vários casos. Eu já vi matéria de pessoas desapareceram no aeroporto. Essas pessoas, essas mulheres, são levadas com duas
ou para tráfico sexual, todo mundo sabe o que que é. Elas vão ser levadas para outros países para trabalhar em prostíbulos. Nesses países, elas são drogadas, são viciadas, eles ficam aplicando heroína, todo tipo de droga, para a pessoa se tornar viciada. E aí, viciada, já viu, né? E aí ela fica e morre. Ou então, eles sequestram essas pessoas para roubar seus órgãos e vender órgãos no mercado negro. Isso é feito também com crianças que às vezes desaparecem. Tem essa Deep Web, que eles chamam aquela internet, né, sombria, essa Deep Web, onde tem de tudo que não presta. Nessa Deep Web, que não é qualquer um que sabe acessar, não. Tem links especiais para você acessar. Lá tem de tudo, de pedofilia a contratar a pessoa para matar outra. E passa por venda, oferecer órgãos. Então, você está lá na Deep Web, você precisa de um transplante de fígado. Aí você encontra lá. Vendemos órgãos em boas condições. Você acessa, paga uma fortuna, eles marcam o lugar que você deve ir, um hospital, uma clínica, já. Você chega lá, o órgão já está esperando você. E muitas vezes esse órgão foi retirado de alguém que foi assassinado. Por isso que tem esse controle violento, né, de transplante. Não tem um controle, não tem uma lista, tem um controle muito. Porque senão, minha filha. Então, tem pessoas, tem quadrilhas especializadas. Ele fala que em alguns países, principalmente do Oriente, esse comércio é muito ativo. Começa pelos aeroportos. A pessoa desembarca, já era. Então, às vezes somem aqui, né, criança. Da mesma maneira que a pessoa não sequestra às vezes, bebê para vender. Às vezes as crianças são sequestradas não é para vender, é para serem mortas, retirar os corpos, e os corpos nunca encontram. Então, e esses órgãos são vendidos. É o que ele está dizendo aqui. Aí eu vou dizer assim, não, mas eu comprei um corpo, porque meu filho precisava de um rim. E se ele não tivesse aquele transplante, ele morreria. Então ele quer. E aí ele compra um rim clandestino para salvar a vida dele. Justifica? Não. É igual aqui. Eu matei para comer o corpo dele, porque senão eu morro de fome. Justifica eu comprar um rim no mercado negro, que eu sei que não é, a origem qual é, para salvar a vida do meu filho? Não justifica matar uma pessoa para salvar outra. Não justifica. Por isso ele diz, é insídio, crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Olha como a questão 709, que foi enviada pelos espíritos há mais de 160 anos, é atual. Porque o que a gente vê é terrível, mas a gente sabe que acontece. Essas meninas aí, né, jovens adolescentes, que recebem convite para trabalhar no exterior, às vezes nem é já só adolescente, não, né? Alguém chega, você quer trabalhar? Tem vaga, ó, eu ofereço para você uma vaga para você trabalhar como acompanhante de idosos. Às vezes nem convida, não. Porque antigamente tinha muito aquela coisa de ser bailarina, então se meteu. Aí as jovens iam para ser bailarinas e acabavam como escravo sexual. Hoje, diz jovens que recebem convite de trabalhar como acompanhante de idosos. Ah, olha, eu vou viajar para a Europa, meu pai, minha mãe, muito idoso, vai também. Você não quer ir comigo para ser acompanhante do meu pai e da minha mãe? Aí a pessoa aceita. Tem até um idoso que vai, mas quando chega lá, não é para cuidar daquele idoso, é para outra coisa. Ah, você não quer ir para trabalhar, para ser babá dos meus filhos na Europa? Aí a pessoa aceita, pô, vou trabalhar, vai ganhar em dólar, em euro. A pessoa aceita para ser babá. Chega lá,
cai numa dessa e nunca mais a família fica sabendo quem é. Então, aqui, a questão de 160 anos, chamando a atenção para a gente, né? Dessas coisas terríveis que acontecem. Isso é homicídio. 710. Nos mundos de mais apurada organização, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Eles dizem, tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Que natureza? Física, biológica. Os alimentos não seriam bastante substanciosos para os nossos estômagos grosseiros. Então, nesse mundo mais evoluído, eles têm corpos orgânicos diferentes do nosso, mais sutis. É lógico que um jabá com girimum, né? Uma feijoada, uma rabada, que a gente ainda gosta, né? Um bocofó, não vai, né? Não vai ser adequado para esses espíritos, tá? Que têm esses corpos mais sutis, né? Nós ainda não comemos? Comemos. Gosto. A gente come. Porque o nosso organismo ainda, se a pessoa não tiver um problema de saúde que não possa se alimentar, se não tiver, não estou falando de comer rabada todo dia, né, gente? Vamos ao bom senso. Mas de vez em quando, não é? Como diz outro, jabá com girimum, é carne seca com abóbora. Uma feijoadinha, tem que seja light, né? Que tem carne seca light. Não é gostoso? Eu gosto, eu gosto. Mas, por quê? Porque o nosso organismo está preparado para essa alimentação. Está preparado. Mas em mundos mais elevados, que os corpos são mais sutis, nós não estamos. Eles não estão. É a mesma. Aqui no Brasil, vou falar de Brasil, não vou falar de outro país, não. Aqui no Brasil, a gente até tem certo cuidado. Porque, por exemplo, você mora no Rio de Janeiro. A alimentação do Rio de Janeiro, né? A gente, no máximo, assim, uma feijoada, uma rabada, um negócio assim. Mas se você for para o Nordeste, aqui, nós, cariocas, aguentamos uma buchada, vai dar problema. Eu sei disso, porque aconteceu com os parentes meus, que foram para o Nordeste, na casa de um amigo, e lá estão acostumados a comer a tal da buchada. E aí eles ofereceram, gente, vocês querem comer a buchada? Comer a buchada. Nunca tinha comido buchada. O que que deu? Teve uns 3 ou 4 que teve para o hospital, e os outros 2 que ficaram muito mal, uns 2, 3 dias. Porque não está acostumado. Entendeu? Não está acostumado a comer buchada. Teu organismo não está acostumado com esse tipo de coisa. Então, quando você vai para um outro estado, onde ele tem aquelas comidas típicas, você tem que tomar cuidado, não é? Porque teu organismo não está acostumado àquele tipo de alimento. Se aqui, se de um estado para outro, você tem que tomar cuidado, né? Esse negócio do acarajé, não tem? É quente ou quer frio? A pessoa chega lá da Bahia, vou comer acarajé. Porque é quente ou quer frio? É quente. O que é quente? A quente é com pimenta. Pode botar isso, só que você está acostumado aqui, às vezes aquela pimentinha, né? Só para dar o sabor ao alimento. Lá, eles botam aquela pimenta brava. Você come, você passa mal. Então, se no planeta de próxima tem essa diferença de alimentação, e você vai ver, tem que tomar cuidado, você tem que dizer, não, eu vou no normalzinho, no normalzinho. Imagina num planeta mais elevado, como também num planeta mais inferior que a Terra, onde os corpos orgânicos são bem mais brutos que o nosso.
a nossa alimentação não satisfaz. E a alimentação dele pode acabar com a gente. Então, quer dizer que os mundos de mais apurada organização, mais elevados, eles ainda assim sentem necessidade de se alimentar. Mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos deles não seriam bastante substanciosos para os nossos estômagos grosseiros. De repente, é só aquela sopinha bem ali. Será que a gente aguentaria? Né? Assim como os deles não poderiam dirigir os nossos alimentos. De repente, o estômago deles não vai conseguir fazer a digestão dos nossos alimentos mais grosseiros, né? Então, a gente vai observando essas coisas. Então, a gente vê que umas questões que parecem, isso é coisa lá do pessoal daquele tempo. Não, está bem adequado. Tem muitas coisas que a gente pode comparar com os mundos atuais, com o momento que a gente vive atual. Principalmente essa questão 709 aqui, né? Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, tá? Vamos colocar nossa data aí. A próxima aula, hoje são 25. Próxima aula é dia 1º, 9, questão 711, 8/9 de 25. Questão 711. Gozo dos bens terrenos. Essa questão aqui também vai dar muita coisa para a gente falar, hein, gente? Gozo dos bens terrenos, porque hoje em dia, né, como às vezes a pessoa quer viver só gozando dos bens terrenos e esquece de outras coisas. Tá bom? Então vamos encerrando aqui a nossa aula. Vou pedir ao Alberto, você pode fazer a nossa prece de encerramento, meu amigo? Posso sim, que neste momento estejamos a elevar os nossos pensamentos e nos conduzir a um padrão vibratório elevado que nos permita sintonia em alto nível. Agradecidos estamos a essa espiritualidade que nos inspira, que nos assiste, que nos ampara e que possamos, junto a Jesus e a esta espiritualidade, caminhar na direção da edificação do reino de Deus e nosso ente. E possamos, através destas questões estudadas, ampliar a nossa compreensão e daí buscar desenvolver a asa do conhecimento e a asa moral, para que assim possamos, em nossa jornada evolutiva, buscar o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estudo e que possamos utilizar todos esses conhecimentos em prol do nosso adiantamento moral e nosso aperfeiçoamento íntimo. Ao término deste momento de oração, de prece, estejamos a agradecer e com Deus, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Bem, gente, dá uma paradinha. Quando for 5h25, a gente retorna para o estudo do livro Dramas da Obsessão, tá bom? Vou passar aqui para você, Denise.